Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Um momento especial, nós podemos estar aqui buscando a presença de Deus, falando do amor do Senhor Jesus. E nessa noite que o Senhor nos concede estar aqui pela sua graça, bondade e misericórdia, hoje eu quero estar apresentando nomes para a oração, nomes que pediram orações hoje, que estão aqui no caderno de oração, né? A gente adiciona aqui. E nesse caderno de oração tem vários pedidos. Vocês não conseguem ver daí? Aqui é uma página, olha. São nomes de pessoas que pedem orações. Essas são as de hoje. Aqui tem outra página com pedidos de orações. E a gente vai adicionando mais uma. Mas hoje nós vamos apresentar esses nomes que estão aqui ao Senhor, após essa palavra que nós vamos trazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como foi o seu dia? Foi um dia corrido? Foi um dia cansativo? Mas graças a Deus, semana praticamente terminou. Chegamos aí no final de semana. E embora a semana teve seus altos e baixos, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós temos um ser sobrenatural, Criador do céu, Criador da terra, aquele que trouxe à existência tudo que existe. Louvado seja Deus! E nós temos esse Deus maravilhoso que nos dá forças, faz vencer dia após dia, semana após semana, e a gente continua a lutar e também colher grandes vitórias. Porque se estamos aqui, é porque também teve vitórias, né? A nossa vida é uma vitória nós estarmos aqui hoje. Nós poder se alimentar é uma vitória. Nós poder ter a nossa família, ter os amigos, ter um lar nesse momento para se abrigar, isso é uma vitória. Às vezes a gente começa a ver as coisas do modo natural e não enxerga que nos detalhes Deus tem nos concedido vitórias. Talvez a gente espera um milagre grandioso acontecer e esquecemos que o agora já é um grande milagre, já é uma grande bênção que Deus nos concede. Então hoje eu quero trazer uma palavra antes de nós orarmos por esses nomes e apresentar esses nomes aqui na oração. Eu gostaria de trazer uma palavra a você. Eu quero te fazer uma pergunta e você responde no seu íntimo. Você já se sentiu abandonado? Você já se sentiu sozinho?
Você já teve medo de alguma coisa? Você já teve que enfrentar alguma coisa na vida que era só Deus e você, ninguém podia passar aquilo por você e nem com você, era você só. Você já passou por algumas dessas etapas que eu te falei? Pois é. Quantas pessoas neste exato momento estão se sentindo abandonadas, não conseguem ter esperança, estão sendo decepcionadas, frustradas, suas expectativas estão indo embora. Quantas pessoas neste momento estão apreensivas, ansiosas, com medo de alguma coisa? E isso não é algo que acontece exclusivamente com uma, duas pessoas na humanidade. Não, claro que não. Quantas pessoas neste exato momento estão passando por esse momento de abandono, desprezo, humilhação, estão se sentindo fracas, essas coisas acontecem com pessoas que têm um coraçãozinho bondoso, essas coisas acontecem com quem tem um coraçãozinho amoroso. E muitas dessas pessoas que estão passando ou passaram por essa fase de abandono, de medo, de humilhação, essas pessoas que já passaram por isso, elas têm medo muitas vezes de passar por isso de novo. E aí vem muitas vezes aquela ansiedade, aquela dificuldade de enfrentar algumas situações que acontecem na sua vida. Mas isso não é algo exclusivo de um só ser humano, como eu disse. Muitas pessoas, nesse exato momento, talvez estão passando a mesma situação que você se encontra. Se você está se sentindo assim, com medo, pensando em desistir, guardando uma palavra que você recebeu uma palavra e você está triste com aquilo, e você não queria ter ouvido aquela palavra daquela pessoa, está com seu coraçãozinho machucado, coraçãozinho aflito, e você não se sente mais com aquele ânimo de voltar a fazer aquilo que você fazia com alegria. Louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor, aleluias. E aí você fica frustrado, você muitas vezes quer até mudar de rota, mudar os planos da sua vida. Você fala, eu não quero mais isso para mim. Eu fiz tanto, eu me dediquei tanto, e o que eu recebi foi isso. O que recebi foi uma palavra que me machucou, uma situação que eu não esperava. Talvez você seja uma dessas pessoas, entre tantas que no mundo hoje, depois de uma semana cansativa de trabalho, de desafios, talvez hoje, nesta sexta-feira, você se encontre assim. Sim, pastora, mas o porquê que isso acontece, você pode me perguntar. Coisas difíceis, batalhas difíceis, Deus dá para os seus melhores soldados. Quando às vezes acontece de surgir situações na sua vida que você fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? É porque Deus quer manifestar o seu poder naquilo ali. Na sua fraqueza, no abandono, no desprezo, na humilhação. Quando fazem pouco caso de você ou de alguém que você ama, Deus, Ele vai derramar o seu poder naquela causa. Se você é um filho de Deus e tem passado por isso, se prepara, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer preparada na sua vida. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então continua confiando no Senhor. Existe um homem na palavra de Deus, seu nome? Josué. Um guerreiro. Um homem que o livro de Josué você vai ver que é só de guerra, de batalha, de desafios.
No livro de Josué você vai encontrar guerras e guerras e mais guerras, pelejas e mais pelejas. Tudo por quê? Porque Josué foi escolhido para estar em busca de uma promessa de Deus. E a promessa de Deus não era só para Josué, não era só para a pessoa dele, mas também para a família dele, para os irmãos, para aquele povo que outrora Moisés, usado por Deus, trouxe passando pelo deserto, passando por 40 anos, tantos e tantos desafios, Deus manifestando o seu poder, Deus manifestando a sua presença, o sobrenatural do céu acontecendo na terra, no meio do deserto, e Deus cumprindo a sua vontade, até que chegou no momento em que Moisés estava cansado, já de idade avançada, e Deus falou para ele que iria tomá-lo para si, que chegaria o momento de Moisés descansar. E aí a palavra de Deus vai dizer que Deus suscita, levanta outro homem para continuar a jornada. E a jornada que precisava ser completada, a posse da terra de Canaã, o homem que seria usado para essa maravilha, para esse grande feito, seria um homem medroso, um homem desanimado, um homem que não se achava capaz, um homem que se achava fraco. Josué, esse era o escolhido por Deus para estar no lugar de seu servo Moisés. Sim, mas pastora, o livro de Josué nos conta tantas batalhas e vitórias. Ele ia para cima, ele foi para frente do povo, ele coordenou as batalhas, as estratégias de guerra, ele venceu. Deus usou ele tremendamente. Como é que você pode falar isso de Josué, pastora? Porque a palavra está dizendo. Convido você a entrar nesse mar do Espírito agora, na palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia, se possível, em Deuteronômio. Deuteronômio 31, verso 6. Deuteronômio 31, verso 6. Está aqui a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz que fala ao nosso coração. E quando nós estamos falando do Senhor na sua palavra, não é o ser humano, é o próprio Deus a fortalecer a nossa alma. Então, diz assim o título: Moisés nomeia Josué o seu sucessor. Louvado seja Deus. Então agora nós vamos ver um escolhido de Deus, um homem que foi escolhido a dedo para continuar uma grande obra no lugar de um homem que fez história e é exemplo para nós. E ele iria ocupar o lugar de Moisés. E diz assim a palavra do Santíssimo, em Deuteronômio 31, verso 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais e nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não te deixará e não te desamparará. Aleluia! Meu Deus, hein? Já imaginou? Que palavra naquele momento? Mas não é a palavra naquele momento ou para aquele momento. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Hebreus nos diz isso. E a palavra do Senhor aqui, a mesma que foi para Josué, para a sua vida, o Senhor está falando hoje.
Então, quando Deus usa Moisés para nomear Josué, ele diz assim nesse versículo, não vou ler todo o texto, mas você pode ler depois na sua casa. Ele diz: esforçai-vos. Por quê? Porque Deus, conhecendo o íntimo de Josué, sabia que ele estava pensando dentro de si mesmo: eu sou fraco. Aí ele fala assim: e animai-vos. Aí ele sabia que Josué no seu íntimo estava falando o quê? Eu sou fraco. Eu não tenho ânimo para enfrentar tudo isso que Deus está me preparando para enfrentar. E Deus ainda fala: não temais. Por quê? Porque dentro de Josué existia medo. Nem vos espantei diante deles. Não se espantar diante deles. Quem eram eles? Os inimigos que ele precisava enfrentar. E o que é um espanto? É você olhar o poder do inimigo e você ficar com medo de enfrentá-lo. Você olhar a gravidade da situação e ficar espantado. Mas Deus está falando aqui: não vos espanteis diante deles. Por quê? Porque a peleja não era do braço humano. A peleja era de quem? Do Senhor. Então Josué, como eu e como você, estava olhando para quê? Para a limitação humana. Eu, você, muitas vezes olhamos para o problema, para o inimigo, para a enfermidade, para os vícios, para a situação difícil no casamento, e nós olhamos como quem fosse que nós mesmos tivesse força, ou precisássemos arrancar força natural da carne e sangue para vencer aquilo ali. E Josué, aleluia, estava dizendo aqui a palavra do Senhor: não vos espanteis diante deles. Deus estava dizendo: Josué, você vai ser instrumento nas minhas mãos. Você vai ser uma flecha apontada para o alvo, para cumprir o meu desígnio dentro do meu povo. Você vai ser apenas instrumento nas minhas mãos. Não se espante, não perca tempo, não fica olhando para as armas dos inimigos, para a quantidade dos inimigos, para o poder deles, para a pressão que eles vão colocar, que eles têm colocado. Não vos espanteis diante dos inimigos, diante deles. E nós, como Josué, muitas vezes ficamos espantados com o diagnóstico de um médico, ficamos espantados por uma situação que se levanta dentro da família, ficamos espantados com o que está acontecendo ao derredor, mas o Senhor está dizendo aqui, porque o Senhor vosso Deus. Aí Deus está dizendo aqui: Josué, eu sei que você está se sentindo fraco, desanimado, está com medo, está espantado pelo poder dos inimigos que eles têm demonstrado ter, mas o vosso Deus é ainda o vosso Deus. Então muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu estou se sentindo sozinho, fraco, não consigo orar, não sinto a presença de Deus, não sinto o Espírito Santo na minha vida. Aí se coloca como Josué: estou fraco, estou desanimado, estou temendo os inimigos, estou espantado diante de tanto problema que eu vou precisar enfrentar. Mas Deus está falando: embora você seja tudo isso, tão pequeno, tão frágil, o vosso Deus continua sendo o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz: o vosso Deus é o que vai convosco. Ei, eu quero dizer para você nessa noite: não espere apoio daquele ou daquela, ainda que você tenha muito apreço por essa pessoa. Quem vai com você é o Senhor, é o próprio Deus.
É Ele quem está dizendo que vai contigo, porque Ele está dizendo aqui, ó, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. É Ele, não é o ser humano. Ah, mas eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto meu esposo, eu amo tanto aquela amiga, aquele amigo, aquele parente. Louvado seja Deus por esse amor, por essa bênção na sua vida. Mas para te fortalecer, para te animar, para te defender, para te exaltar, para te curar, para abrir caminhos, para prosperar, para salvar, é só um, querido. É só um, querida. E esse tem nome. E esse tem todo o poder. E esse é quem vai à frente das batalhas. E é esse quem falou para Josué e fala para mim, para você hoje aqui: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante dos inimigos. Glória a Deus, aleluia. Então ele termina esse versículo dizendo assim: porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Aí você olha para si e fala assim: quantas vezes foi só Ele mesmo comigo? Não porque as pessoas que eu amo não puderam fazer nada por mim, ou me abandonaram muitas vezes, mas porque elas são limitadas também. Nem tudo aquela pessoa que está ao seu lado, o seu próximo, vai poder fazer por você, meu querido, minha querida. Nem tudo. Então a maior parte é o Senhor que faz. Por isso as minhas expectativas, esperança e confiança está no Deus de Josué. E eu digo para você, a tua confiança, a tua fé precisa estar firmada. Se hoje você está como Josué, se sentindo fraco, desanimado, com medo, espantado diante de algum problema, Deus está dizendo assim: não tenha medo, o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ah, pastora, mas eu estou sozinho. Não, o Senhor vosso Deus está convosco. Aí ele diz aqui, ó, para completar: não vos deixará e não vos desamparará. Você pode fazer isso da sua casa? Respira fundo assim, ó. Oh, glória a Deus. A palavra falou comigo, falou no meu coração. Louvado seja Deus. Não te deixará e não te desamparará. Você já foi deixado num momento difícil? Já ficou desamparado muitas vezes pelo caminho, sem saber para onde ir e sem saber o que fazer? Pois é, mas tem um que permanece contigo nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos confrontos pessoais. Às vezes você, na sua mente, seu coração, você não fala para ninguém. Talvez você seja dessas pessoas. Guarda para si. E a sua mente confronta contigo mesmo, a carne lutando contra o espírito e você se sentindo fraco, e Deus está dizendo aqui: ei, eu estou aqui. Eu disse que eu não desampararia e eu não desamparei. Em todo o percurso da história da sua vida, desde o seu nascimento, volto atrás, como o salmista diz, foi Ele quem teceu os nervos, formou os ossos, o coração, as veias dentro do ventre da sua mãe. Foi Ele. Então Ele disse aqui também na sua palavra que antes de você nascer Ele já te conhecia. Antes de você vir ao mundo, Ele já te deu algo maravilhoso, um presente, que é a presença dEle para te acompanhar em todo o seu caminho, porque o Senhor sabia que no decorrer da sua história, da sua vida, você passaria por momentos muito difíceis, por circunstâncias que seria só Ele e você no caminho. E aqui Ele está dizendo a Josué: não te deixarei e não te desampararei. Segue a palavra dentro do contexto que está um pouquinho para frente em Josué,
Vamos continuar falando desse homem escolhido de Deus, Josué, capítulo 1, versos 9. Aí quando a gente é escolhido de Deus, quando a gente tem um chamado e um propósito de Deus, ainda que Deus nos anima, fala, segundo a palavra que foi falada em Deuteronômio, a gente muitas vezes recebe a palavra aqui, recebe a ordem aqui, é tomado pelo Espírito Santo aqui, o Senhor fala conosco e nós damos glória, eita glória, aleluia, Jesus falou comigo, eu vou e não vou temer. Só que durante o processo da jornada, acaba que muitas vezes lá vai o ser humano de novo, se sentindo abatido, cansado, sobrecarregado, e às vezes o sonho que Deus tem na vida dele está logo ali, e ele já lutou, ela já lutou um monte por aquilo, mas o que acontece? Eu estou cansada disso, eu estou cansado disso. Ah, mas o irmão ou a irmã foi usado, falou comigo. Ah, mas eu estou cansado dessa luta, estou cansado, as coisas não acontecem. Deus me prometeu, Deus me fortaleceu, falou que eu sou capaz, que Ele é comigo, que não vai me deixar, não vai me desamparar, segundo a palavra de Deuteronômio. Mas eu já pelejei tanto, eu já lutei tanto, já guerreei, e a promessa ainda não chegou, a vitória ainda não alcancei, eu não tomei posse nas minhas mãos daquilo que Deus falou que ia acontecer na minha vida. Talvez você esteja pensando assim, a palavra do Senhor, olha, se você está atrás de profecia, a profecia é a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é a palavra que tem poder, é a palavra que convence, que constrói, que restaura. Então abra o teu coração que Deus está falando com você nessa noite. E agora nós vamos para o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Para você que um dia foi tomado pelo poder de Deus, Deus se manifestou a você, falou para você que você é filho e filha escolhido, amado do Senhor. Mas durante o processo, que é doloroso mesmo, o processo é o deserto que a gente passa, e é onde nós temos que confiar no Senhor, como Josué. Deus falou para ele, eu estarei contigo. Então o Senhor falou, o vosso Deus é quem vai convosco. E quando a gente olha, voltando um pouquinho em Deuteronômio, a gente começa a pensar, mas Josué não estava sozinho. Se você for olhar no contexto da palavra de Deus, Josué ele tinha uma multidão, e ele foi aquele que Deus falou para ser o sucessor de Moisés e entrar com o povo na terra prometida. Então por que Deus falou a Josué que o vosso Deus é quem vai convosco? E o tanto de gente, e a multidão das pessoas que estavam acompanhando Josué, seus familiares, seus amigos, seus discípulos, os fiéis que estavam seguindo a ele. Mas e essas pessoas? Então por que Deus nos fala dando impressão que Josué estava sozinho, hein? Para pensar, meu querido irmão e minha querida irmã. Sabe por quê? Porque na realidade, na verdade, como disse o Pai Celestial, em verdade eu te digo que é o Senhor que verdadeiramente é por você e por a causa que você vai enfrentar ou está enfrentando. Ah, pastora, mas você está falando então que os meus amigos são inimigos? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o poder para vencer isso não está nas mãos da massa, das pessoas que está em volta. O poder para vencer isso está nas mãos do Senhor. Então agora vamos para a palavra de Deus que o pastor estava comentando em Josué, capítulo 1, versos 9. Louvado seja Deus. Já nós vamos orar, viu? Em nome de Jesus.
Aí Deus olha para Josué, no começo lá dá aquela alavancada, opa, glória, eu vou e vou com fé. Sou um homem que Deus preparou para cumprir essa missão. Mas quando aparecem as dificuldades, quando aparecem as barreiras, o que nós fazemos muitas vezes? O que o ser humano faz? Desanima ou quer desistir. O ser humano muitas vezes desanima pelo cansaço, porque olha muitas vezes para a direita ou para a esquerda, começa a olhar pelos olhos naturais e por um instante desvia o foco do Deus Todo-Poderoso. E quando desviamos do foco, acontece que vem tudo aquilo que o ser humano é afligido. Vem o desgaste, vem o cansaço, vem a falta de esperança, o desânimo, o medo. Um exemplo disso é Jesus, quando Pedro pede: Senhor, se és tu, deixa-me ir até ti. E Jesus disse: vem. Ele desce do barco, vê Jesus andando sobre as águas e ele vai. E Pedro, ele começa bem, ele começa andando sobre as águas, ele vai até uma certa altura, de repente, ele começa a olhar o quê? A tempestade, a profundidade, e ele começa a olhar para o seu lado, para baixo. A sua face não está olhando para ele, mas sim para os problemas. Veja que os problemas estão abaixo, e nós temos que olhar acima deles. E quem está acima dos problemas é o Senhor. E quando Pedro deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. E aí Jesus o anima, o toma pela mão e diz a ele que tenha fé. A palavra do Senhor em Isaías, salvo engano, vai dizer que nós temos que olhar como águia, ter a visão de águia. A águia, se você for olhar, durante uma tempestade, ela não sobrevoa no meio da tempestade, ela voa acima da tempestade. A sua visão diante das dificuldades, diante dos problemas, tem que estar acima daquilo que você está enfrentando, daquilo que os seus olhos naturais estão contemplando, daquilo que está acontecendo na sua vida financeira, daquilo que está acontecendo na sua saúde, no seu casamento. A sua visão precisa estar acima desses problemas para você vencê-los. Não é fácil, pastor, eu sei que não é. Mas Deus não desiste pela nossa fraqueza. Deus não desiste por a gente estar desanimado. Deus não abandona nem desampara por a gente ter a nossa fragilidade. Por quê? A palavra do Senhor nos comprova isso. Leiamos aqui. Josué capítulo 1, 9 diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Olha Deus falando de novo. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, diz o Senhor. Então aqui Josué, ele começa a olhar de novo para si. Ah, Deus, ele pensando no íntimo dele. Eu não vou não. É muita coisa para mim sozinho. É muita responsabilidade para mim sozinho. Eu não vou conseguir vencer esses inimigos não. Eu não vou conseguir levar esse povo comigo não. Esse povo dá trabalho, esse povo muitas vezes é desobediente.
esse povo não quer lutar e eu estou sentindo aqui que eu não vou conseguir. Aí Deus olha e fala o que para Josué? Que nem um pai quando corrige o filho aqui na terra, um pai que zela pelo filho. Não te mandei eu? Uma mãe que corrige o seu filho. Você que é mãe, que é pai, já deve ter feito isso. Você dá ordem para o seu filho ou sua filha fazer alguma coisa para você, e ele fica meio assim, você fala, eu não te mandei ir. Aí Deus usa o que? Da sua autoridade de pai. Deus usa a sua autoridade de pai para dizer a Josué, não te mandei eu? Não foi outro que te mandou. Não foi qualquer pessoa que te mandou. A ordem veio do Senhor, do Criador, do sublime, majestoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ordem veio do céu. Não te mandei eu? Aí Deus fala hoje para nós, eu mandei você continuar. Continua orando, continua buscando pela tua família, continua no teu ministério. Continua fazendo bem. Olha para o Senhor, vosso Deus. E aí ele diz assim, olha, esforça-te. Você tem força aí dentro que eu sei. Eita glória. Ah, mas eu não aguento mais, não suporto mais. Aguenta sim, suporta sim. Foi isso que Deus disse a Josué. Esforça-te. Às vezes a gente quer se esconder e fazer corpo mole para Deus, mas Ele conhece, tem poder, tem força dentro de você, e essa força é do próprio Deus, é o Espírito Santo atuando dentro da sua vida. Esforça-te e tem bom ânimo. Ergue essa cabeça, se anima, a luta precisa continuar. Mas a luta, relembrando, não é sua, não é da pessoa natural, não é carne e sangue. Como diz a palavra do Senhor, a peleja é do próprio Deus, a peleja é do Senhor. Essa enfermidade que você talvez está enfrentando, é o Senhor quem vai te dar vitória. Essas portas que estão fechadas, é o Senhor quem vai abrir essa porta. Esse levante que está acontecendo contra a sua vida, o Senhor é o teu defensor. Esse desânimo que está acontecendo, o Senhor está falando, esforça-te, eu te dei força, você consegue. Levanta e peleja. Aí ele diz aqui, nem te espantes. Quando Deus vem falar a respeito de um espanto, isso não é coisa pequena não. Deus está falando para Josué, para você, ser humano pequeno, frágil, você sim pode se espantar às vezes, olhar e falar, meu Deus, eu não vou vencer essa situação, eu não vou vencer essa situação. Mas Deus está falando assim, não se espantes, não te espantes, não tenha medo, lembra que a peleja é do Senhor. Aí ele diz, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, eu amo essa passagem, quando Deus fala assim, quando ele fala teu Deus, sabe, isso dá uma força, isso preenche a gente por dentro, porque a gente sabe que mesmo em meio ao ser humano pecador, insignificante que a gente é, ele fala ainda, o Senhor teu Deus, ele continua sendo nosso Deus, ele continua sendo o seu Deus. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça. E ele diz, porque o Senhor teu Deus é contigo, não é contra você, ele é contigo. Ele não está lutando contra a sua vitória, ele não quer sua derrota,
Ele é contigo, Ele está contigo e em ti. E nessa causa e nessa situação, Ele está vendo tudo que tem acontecido. Aí Ele fala, Ele é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, por onde quer que andares. Aonde você tem andado? Como é o seu dia a dia? Aonde você tem passado? Seus desafios, como foi a sua semana? Como é que você chegou nessa sexta-feira? Como é que você está agora? O Senhor está dizendo aqui, eu fui contigo em todo o tempo, e aonde quer que você vá, eu continuarei sendo o seu Deus e estarei contigo. Glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor nessa noite para a nossa vida. Glória a Deus. Eu gostaria agora de apresentar os nomes que foram deixados para orar, né? Para a gente interceder. Peço também aos meus irmãos e irmãs que ouviram, que estão ouvindo, que orem também pela minha vida, pela minha família. Que sempre possamos apresentar uns aos outros em oração, amém? Glória a Deus. Pessoal do WhatsApp, depois eu vou lá retornar. Se porventura, meus irmãos, vocês estão agora mandando os nomes no WhatsApp, já quase no final, depois podem ter certeza que vai estar aqui no caderno de oração. Tá aqui o nome como eu mostrei no início. As folhas estão cheias de nomes para oração, ficam aqui no altar. E a gente vai apresentar sempre para o Deus dos céus os seus pedidos de oração, as pessoas que vocês têm colocado. É um compromisso que nós temos com Deus, de orar por aqueles que buscam oração. Hoje, eu quero estar orando pela vida do José Roberto, pela saúde dele. Quero também orar pela vida do Valdecir, da Dalgisa, da irmã Dalgisa, do irmão Valmir, né, da Maria Eduarda, da Luzinete e do netinho da Geusa. Quero estar orando por essas pessoas, por essas almas. E orando por você também, que talvez não colocou o nome aqui, mas está carente de oração. Quero orar pela sua vida. E nesse momento eu convido você que pode, do seu lugar, curvar a sua fronte, para nós falarmos com o Senhor, amém? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento quero te agradecer, bendizer e exaltar o teu santo nome, pela palavra que falou conosco, Pai, nessa noite, por essa palavra que falou o nosso coração, Pai, nos dando força, ânimo, Senhor, confirmando conosco, assim como o Senhor confirmava com a sua igreja antiga, o Senhor também confirma hoje que o Senhor é conosco, que não nos deixa, que não nos desampara e que nós precisamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu quero apresentar esses nomes que foram lidos em oração. Pedir ao Senhor, meu Pai, que vá visitando a cada um nessa noite. Pai, toca nessa alma agora, Pai, que está com o coraçãozinho aflito. Talvez, Pai, está assistindo essa live, mas passou por tantas situações difíceis essa semana. Está cansada agora, está abatida. Senhor, eu peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, seja com ela nesse momento. Toca da cabeça à planta dos pés, fortalece essa alma, Pai, essa vida, esse homem, essa mulher, essa criança. Toca na vida financeira, Pai, na vida conjugal, na vida espiritual, na vida, naquela parte, Pai, que essa pessoa sabe que precisa, Senhor, de um socorro urgente. E só o Senhor pode fazer isso por ela, Pai. Deus dos céus,
Nessa noite eu quero, Pai, orar segundo essa palavra que nós falamos, Pai. Seus filhos, Pai, têm algo a cumprir nessa terra, mas que nós possamos, Pai, buscar a força, a sabedoria, a coragem em Ti, Senhor. Nós não venhamos olhar, Pai, para as dificuldades, não venhamos olhar para o tamanho ou a quantidade dos inimigos, mas como o Senhor diz, não te mandei eu, a ordem veio do céu. E quando o Senhor nos ordena, nós temos que obedecer e obedecer com temor, se sujeitar ao Senhor, como diz a tua palavra, que aquele que se sujeita ao Senhor, o diabo fugirá deles, Pai. Então, Senhor, eu oro, Pai, para que essa pessoa, neste momento que está se sujeitando ao Senhor, que nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, o diabo se retire do caminho dela, Pai. A saúde dela seja restaurada, o casamento seja restaurado, que as portas venham se abrir, que tudo venha ser para a glória do nome do Senhor, que é quem peleja por nós. Abençoa, Pai, essa pessoa agora, que está recebendo humildemente essa oração tão simples, mas de coração, Senhor. Toca na vida das crianças, Pai, dos jovens, dos adultos, dos senhores, das senhoras. Visita as UTIs, as pessoas que estão em coma, o canceroso, o aidético, o leproso, aquele que está passando por um problema de coração, uma infecção, aquela pessoa que está perdida muitas vezes nos vícios e não consegue se libertar sozinho. Toca nessa pessoa, Pai, nesse senhor, nessa senhora que está numa casa de acolhimento, no asilo. Muitas vezes espera por um filho, uma filha para receber um abraço, com os olhinhos distantes, acinzentados. E dia passa, dia vem e vai e ninguém aparece. Toca na vida deles, Espírito Santo Consolador. Toca também, Pai, na vida daqueles que estão na miséria. Toca na tua igreja, nos 4 cantos da terra, Pai, que está clamando por socorro, por misericórdia. Aquelas pessoas que estão debaixo dos viadutos, muitos revirando restos de lixo, restos de comida. Crianças, Pai, na prostituição, nas drogas. Senhor, toca, Pai, na mais simples e humilde casa. Nesse momento, invade, Pai, todos os cômodos. Senhor, preenche, Senhor, o vazio do coração dessas pessoas que talvez tenham buscado em tantos lugares e ainda não conseguiu te encontrar, Senhor. Toca, meu Pai, nas autoridades, abençoa eles, Senhor. Nos médicos, Senhor. Nos professores, em toda a autoridade constituída pelo Senhor. Toca nos trabalhadores rurais, nos sítios, nas fazendas, nesse momento, nas chácaras, nas cidades, Pai, nos estados e países onde essa oração chegar, Senhor. Pai, quebranta, Pai, o coração do pai que está com raiva do filho, o filho que não fala com a mãe, não fala com o pai, irmãos que não se falam, Senhor. Muda essa história, Pai, visita esse lar, Senhor. Essa filha que não consegue pedir perdão para a mãe, essa mãe que não consegue abraçar o seu filho, sua filha. Toca na vida deles, Pai. Restaura essa família, Senhor. Traz para ti, Senhor. Eu oro, Pai, profetizando sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Recebe a tua vitória, meu querido, minha querida. Se você puder, volta essa palavra lá no começo, se você não assistiu. E nunca se esqueça que o poder de Deus se manifesta na fraqueza daqueles que creem nele. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, é que eu estou forte.
A fraqueza, o medo, o desânimo não é desculpa para nós não crermos. Porque Deus, o Senhor Jesus não disse assim: seja forte somente e verás a glória de Deus. O Senhor Jesus não disse assim: se anima somente e verás a glória de Deus. Não. O Senhor Jesus disse assim: crê somente, mesmo que esteja fraco, mesmo que esteja desanimado, mesmo que esteja enfrentando lutas, ele disse: crê somente e verás a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. O seu coração seja cheio do Espírito Santo. E se puder compartilhar essa live, essa palavra, abençoe mais alguém que esteja precisando da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.